Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós estamos dando início à semana 4 do PET 3. As atividades estão na página 12 e 13 da apostila. Para a gente conseguir fazer as atividades dessa semana, precisamos entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é a diferença entre fato e opinião. Vocês já começaram a estudar a respeito disso na semana 3, na semana passada. Um fato, de acordo com o dicionário Michaelis, é coisa ou ação feita, acontecimento, sucesso, aquilo de que se trata, o que é real de fato, com efeito, estar ao fato, estar ciente, ser sabedor. E a opinião é maneira de opinar, modo de ver pessoal, parecer, voto emitido ou manifestado sobre certo assunto. Com base nessas definições, vê-se que fato é algo que aconteceu, uma informação a ser transmitida, e opinião é o que alguém pensa sobre um fato. Por exemplo, um acidente ocorreu na manhã de ontem, é um fato. Mas se um jornalista diz o trágico acidente ocorrido na manhã de ontem poderia ter sido evitado, ele estará dando sua opinião sobre o fato. O uso do adjetivo trágico e da frase poderia ter sido evitado são manifestações, né, da opinião do autor, ou melhor, sua visão sobre os fatos. Então, fato e opinião não são a mesma coisa. O fato, ele é objetivo, ele é real, ele é passível de ser comprovado, ele é verdadeiro. E a opinião, ela é subjetiva, né? A opinião ela é pessoal. Cada pessoa tem uma opinião a respeito das coisas, né? Isso depende muito do modo da pessoa ver o mundo. Então, por exemplo, hoje está frio. Isso é um fato. Foi comprovado, é comprovado, né, cientificamente que hoje está frio. Ninguém tem dúvidas de que está frio hoje. Isso é um fato, é verdadeiro, é real. Agora, se eu gosto do frio, eu gosto do frio, hoje está frio, isso é bom. É a minha opinião em relação àquele fato. O fato de eu gostar ou não do frio não elimina o fato de que está frio, né? Ah, então, às vezes as pessoas falam assim, é, isso é fato. Eu penso isso, então é fato. Não é porque você pensa uma determinada coisa que aquilo realmente é um fato, aquilo é realmente verdadeiro, aquilo é sua opinião. É diferente de ser um fato. Nem sempre o que a gente pensa realmente é um fato, a nossa opinião pode estar errada. E além de entender o que é um fato e o que é uma opinião, a gente precisa entender também o que é uma tese e o que são argumentos. Mas antes de entender o que é uma tese e o que são argumentos, nós precisamos estar familiarizados com o conceito de tipo textual argumentativo. O tipo textual argumentativo são aqueles textos que seguem uma estrutura que visa convencer o meu interlocutor, a pessoa para quem eu estou falando, para quem eu estou escrevendo, de uma determinada ideia, de um determinado posicionamento crítico. Como assim? Por exemplo, um discurso político é um tipo argumentativo, né? É um gênero textual argumentativo, porque o político ele faz o discurso com o objetivo de convencer os eleitores a votarem nele. Então, ele está mostrando as suas ideias, defendendo as suas ideias com o objetivo de convencer as pessoas a concordarem com as suas ideias e, portanto, votarem nesse político porque concordam com as ideias deles. No jornal, a gente vê muitos gêneros que seguem essa estrutura argumentativa. Um desses gêneros é a carta do leitor, que nós estamos estudando essa semana. Na estrutura argumentativa, a gente tem a tese. E aí eu vou ler para vocês a definição dada aqui no blog Imagine, para a gente poder entender. Na redação, a tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema proposto. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas. Essa palavrinha vem do grego tesis, que significa proposição. É aquilo que você vai expor e defender em sua redação através de bons argumentos, tentando convencer o leitor sobre seu ponto de vista.
Porém, é importante ter em mente que a tese é um posicionamento crítico. Isso significa que você não deve se ater a ideias de senso comum. Demonstre autoria, seja crítico e reflexivo ao expor sua opinião. Então, a tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. E os argumentos, como a gente vai ver no próximo slide, os argumentos de um texto são facilmente localizados. Uma vez que a gente identifica a tese, a gente faz a pergunta: o posicionamento da pessoa é tal, o ponto de vista da pessoa em relação a tal assunto é tal. Por que essa pessoa tem esse posicionamento? Aí vem os argumentos para defender, para comprovar o ponto de vista dessa pessoa. Assim, podemos dizer que o argumento é a justificativa da tese. Então, quando escrevemos um texto argumentativo ou lemos um texto argumentativo, nós temos um ponto de vista a ser defendido e os argumentos que comprovam, que defendem, que justificam esse ponto de vista. O ideal é que esses argumentos eles sejam verdadeiros, que sejam baseados em fatos e não apenas em opiniões. E aí, então, a gente tem a atividade, né? A primeira atividade é para ler o texto e responder as perguntas sobre esse texto. O texto da atividade 1 é um artigo de divulgação científica. O gênero artigo de divulgação científica é um texto publicado geralmente em revistas que tem o objetivo de informar as pessoas sobre pesquisas que estão sendo feitas, sobre descobertas científicas, né? E pode ser de qualquer tipo, né? Qualquer informação, qualquer pesquisa, eles vão estar explicando e divulgando o que foi descoberto nessas pesquisas através do texto, artigo de divulgação científica. A primeira pergunta, a 1A, ela quer saber qual é o assunto tratado nesse texto. Então, vamos ler. Regime, ginástica e cama. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Então, a gente já viu o título e o subtítulo. Vamos ver o primeiro parágrafo. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo. Ou seja, se a pessoa ela quer perder peso, ela deve consumir menos calorias do que ela vai gastar. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento, o sono. Então, a pesquisa que eles estão divulgando mostra que o sono é bastante importante em relação à perda de peso. E aí vem o ponto de vista defendido aqui no texto. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. Então, no primeiro parágrafo, a gente já entendeu qual que é o assunto, né? Eles estão falando, né, que a falta de sono adequado é um fator de risco isolado para o ganho de peso. E a gente já percebeu também qual que é o ponto de vista defendido no texto em relação à influência do sono na perda de peso, que assim como a má alimentação e o sedentarismo, quando uma pessoa ela dorme mal, ela vai prejudicar a perda de peso, né? Ela vai ter mais dificuldades para perder peso. E aí, uma vez apresentado o ponto de vista, a tese, no primeiro parágrafo do texto, os parágrafos seguintes, o desenvolvimento do texto, serão os argumentos que comprovam a tese, que justificam a tese. Aí, no segundo parágrafo, a gente tem um argumento, que é uma evidência científica, né, que foi mostrado aí na pesquisa feita. A pesquisa mais recente, uma das mais intrigantes sobre o assunto, foi publicada na revista científica americana,
conduzida por médicos da Universidade de Chicago, demonstrou que em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é 55% menor. Então, quando você dorme pouco, você queima menos calorias, mas perde mais massa magra, 60% maior a perda de massa magra. E aí vem a explicação, né, no terceiro parágrafo, de por que isso é ruim. Perder massa magra significa perder músculos. E isso é ruim porque leva à desaceleração do metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade. Então, quando você dorme mal e perde massa magra, você acaba fazendo com que a pessoa ganhe peso mais fácil, né? Diz o endocrinologista Valmir Coutinho, presidente eleito da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. Em outras palavras, dormir pouco favorece o efeito sanfona, a grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso. E aí, então, na A, vocês já identificaram qual que é o assunto tratado nesse texto. Na B, a tese defendida. E na C, qual que é o argumento utilizado para afirmar que o sono é um aliado da dieta? E aí vocês vão identificar, né, no texto, cada uma dessas coisas. A questão 2 é da carta do leitor, onde a gente vai perceber aí a diferença entre fato e opinião. Além de entender também a questão do posicionamento, que a carta do leitor é um gênero argumentativo. Então, na carta do leitor, o leitor ele vai apresentar um posicionamento, ele vai defender uma ideia em relação a uma reportagem que ele leu, uma matéria que ele leu no jornal ou revista. E aqui a gente tem dois textos falando sobre a mesma reportagem. No entanto, os dois textos apresentam posicionamentos diferentes em relação à reportagem. No primeiro texto, olha só, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. Então, a gente percebe que o posicionamento do texto 1 ele é contrário à reportagem. O leitor ele não gostou da reportagem, ele achou ruim. E a gente percebe pelo uso de algumas palavras como infeliz e lamentável. Já o leitor do texto 2 diz o seguinte: gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região centro-oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Então, o leitor do texto 2 ele já é favorável, o posicionamento dele é favorável em relação à reportagem, ele gostou da reportagem, né? Ele está, diferente do texto 1 que está reclamando, o texto 2 está elogiando a reportagem. A gente percebe isso pelo uso das palavras brilhantemente e bem representados. Então, na 2A, vocês vão explicar. Os dois textos tratam sobre uma mesma reportagem. E qual que é o posicionamento do leitor do texto 1 e do leitor do texto 2? Vocês vão explicar o posicionamento de cada um dos dois leitores em relação à reportagem. E na B, vocês vão transcrever o trecho em que demonstra a opinião dos leitores sobre a reportagem. E aí, lembrando, então, quando a gente emite uma opinião, a gente utiliza classes gramaticais como adjetivo, né, advérbio, que dão características, não é mesmo? Então, quais as palavrinhas que a gente identifica aqui no texto que mostram a opinião, que comentam a opinião do leitor em relação à reportagem, que mostram ali, no ponto de vista deles, quais as características positivas ou negativas da reportagem. Vocês vão identificar e transcrever no caderno. Se ficou alguma dúvida, se
Se a explicação não ficou clara, mandem mensagem pelo WhatsApp. Eu estou disponível no grupo da sala para responder dúvidas. Não deixem de fazer a atividade. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau.